Bom dia. Bom dia! Tudo bem, pastora? Graças a Deus, pastor. Graças a Deus essa manhã maravilhosa e com este convite tão honroso. Meu Deus, que prazer estar com o senhor nessa live. Fui surpreendida com este convite. Falei, uau, Deus é bom demais comigo. O privilégio é nosso de te receber aqui, de ter você aqui conosco. E até pedimos desculpa de te fazer aí acordar tão cedo. Assim. Olha aqui, ó, quem chegou aqui, a Morena Tropicana. Ai, Bom oh, dia, linda! pastora. Bom Tudo dia! bom, querida? Tudo bem, tudo bem. Então, Então, tá bom. pastor, o maior problema não é uma mulher acordar nesse horário, o maior problema é uma mulher ficar apresentável nesse horário, né? Mas a gente dá um jeitinho, né, pastora Rosângela? Olha, eu sempre nesse horário, eu digo que nesse tempinho aqui da live, eu sou o que sou. Exatamente, a gente tem que ser o que é mesmo. É isso aí, mas que prazer, pastores, que prazer estar aqui com vocês. Neste tempo que estão dizendo que nós estamos isolados, mas eu acho que nós nunca estivemos tão juntos, né? Porque nós estamos tendo oportunidades tão ricas como essa, né? Imagina nos outros tempos que vivíamos, se teríamos esta condição, né? De estar dentro da casa um do outro, como estamos agora, e compartilhar as verdades eternas. Podíamos antes, mas a gente não usava, né? Os meios que nós tínhamos, e Deus está nos ensinando. Mas que bom, pastor, aqui estou à sua disposição. Então, nós fazemos uma live de oração aqui todos os dias, eu e a Rosângela. Nós, quando entrou o lockdown, aqui no dia 15 de março, a gente foi bastante assim, atingido por isso aqui. Nós ficamos 5 meses sem culto. Né? Na Uau! verdade, nós estávamos sem culto desde o dia 15 de março. Nós voltamos parcialmente dia 9 de agosto, então, e com culto de domingo, né? E mantendo todo aquele distanciamento. Os adolescentes ficaram mais de 150 dias, os jovens também. E a gente voltou, e a gente, então, para estar mais perto, nós começamos essa live de oração. E a outra coisa foi que, com o objetivo de levar o povo a orar. Então, eu coloquei o tema aí, oração a chave do avivamento. O tempo é seu, quero que você fale à vontade a partir de agora. E eu vou estar fazendo uma perguntinha ou outra, a Rosângela talvez, e até nossos irmãos que estão em casa, que estarão participando aí dessa live, um ou outro. De repente eu vou abrir para que te faça uma pergunta aí, tá bom, pastora? Fica à vontade. Eu Amém. quero que você comece falando, se for possível, da tua experiência de oração desses anos de ministério. Como é que tem sido a tua jornada, né, de oração, nesta caminhada que você tem com o Senhor, que é tão bonita? Amém. Amém. Ah, e nós estamos com uma ótima participação, hein, pastor? 137 pessoas Mas aí nesse vai Mas aumentar, Nessa aumenta, hora, vai aumentar. aumenta. Normalmente nesse vem horário, mais gente. glória a Deus, glória Chega a a Deus, 200, 200 e pouquinho. uma Mas vigília de oração, né? Uma vigília de oração com essa participação, realmente são os benefícios da pandemia. Estamos encontrando benefícios da pandemia. Bom, pastor, como eu nasci para Cristo, né? Eu conheci Cristo quando tinha 8 anos de idade. E eu conheci Jesus em uma igreja pentecostal. Então, as igrejas pentecostais, pelo menos quando eu me converti, né, e creio que muitas ainda vivem isso, sempre valorizaram muito a oração, muito. Essa valorização da oração, eu via
desde os meus primeiros passos, porque minha família, a começar da minha mãe, foi ganho para Cristo no círculo de oração, né? Tinha duas vizinhas, nós morávamos entre duas cristãs, que neste tempo poderiam ser chamadas de cristãs chaatas, né? Tem os muçulmanos xiitas e os cristãos chaatos, aqueles cristãos que realmente não desistem dos seus vizinhos, né? Aqueles cristãos que insistem, convidam toda semana para ir à igreja. E um dos convites que as nossas vizinhas faziam era nas reuniões de terça-feira à tarde, né? Terça-feira à tarde tinha um círculo de oração, das irmãs do círculo de oração. Então, sempre que as vizinhas iam para essa reunião de oração, convidavam minha mãe. E também para os cultos, né? Cultos de domingo à noite. Então, logo que eu me converti, eu fui à igreja a primeira vez no domingo e conheci Jesus, reconheci Jesus. Levantei minha mãozinha lá com 8 anos de idade em um cultinho de crianças, mas logo em seguida, na terça-feira à tarde, nós já estávamos no círculo de oração. Então, eu aprendi a orar, eu aprendi a valorizar a oração logo nos primeiros passos da minha caminhada. Eu tenho fotos de quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu no coral do círculo de oração, no coral das irmãs do círculo de oração, até meus 14, 15 anos de idade, eu fazia parte do coral do círculo de oração. Batismo no Espírito Santo com dom de línguas, eu ia à tarde, né, nessas tardes de oração, e era o meu clamor. Eu tinha que falar em línguas, eu tinha que falar em línguas. E não era muito comum, né? Não era muito comum uma criança, uma adolescente estar lá no meio das irmãs de coque. Sabe as irmãs de coque? Não era muito normal. Eu lembro que morava em Joinville, tivemos um tempo, 2 anos que moramos em Joinville, entre meus 13 e 15 anos de idade. Foi nesta época que eu fui batizada no Espírito Santo com o dom de línguas e foi numa busca no círculo de oração, né? As irmãs me incentivavam, dizer, olha, não desiste de buscar, você vai ser cheia do Espírito Santo, você vai ser cheia do Espírito Santo. E aí, então, eu depositava a oração ali no círculo de oração, e aí um dia fui em um congresso de jovens, e lá o Espírito Santo me pegou, lá eu saí incendiada, então, com essa manifestação, né, com a manifestação do dom de línguas, e foi extraordinário. Então, a partir daí, eu entendia que tudo que nós precisávamos em Deus era palavra, né? Palavra e oração. Com o passar do tempo, isso foi esfriando um pouco, né? Eu acho que todos nós passamos por esfriamentos, né? E isso foi esfriando um pouco no quesito vida de oração, mas pela graça de Deus, o Espírito Santo não desiste de nós, né? E eu lembro que passei um tempo onde a oração era somente a lista de supermercado, né? Eu precisava de algumas coisas, eu corria e orava. Aí chegava a bênção, parava, né? Então era aquela lista de supermercado que a gente se apresenta diante de Deus para buscar o que nós precisamos. Até que eu entendi, com o passar dos anos, que a oração realmente é a chave de tudo. É a chave de uma vida de santidade, a oração é a chave da intimidade, a oração é a chave do avivamento. Se quero fazer diferença numa geração, eu preciso ter uma vida de oração.
E aí Deus foi acrescentando e ainda tem acrescentado, né? Nos últimos tempos tem sido um tempo de muitas experiências com Deixa eu Deus. interromper e falar para você, se for possível, compartilhar um pouco conosco aí. Como é que foi a tua experiência da Coreia, de ter ido à Coreia do Sul, lá na Igreja Batista Central, Pastor Yun? Tem poucos anos isso. Como é que foi a tua experiência com a oração, com a tua vida de oração, a tua intimidade com Deus, né, lá na Coreia e de lá para cá? Foi Coreia, eu tinha 22 anos de idade, eu li um livro, este livro de Paul Yong-Chu, Partiu para a Eternidade Agora, né? Paul Yong-Chu. Eu acho que não. Eu acho que não. Não? Não. Não era real aquela notícia? Não, não era real. De novo? Aquele domingo que noticiaram a morte dele, ele pregou normalmente no culto das 15 horas, com 84 anos de idade. Estão promovendo o Paul Yong-Chu antes da hora, né? Não, a Hannah é aqui da igreja, naquele mesmo dia, a Hannah Yun, que foi aquela intérprete lá, ela trabalha conosco, ela inclusive acho que está nessa live te acompanhando, e ela entrou na própria página dele, estava lá, normal. Que notícia boa. Que notícia boa. Ele continua pregando no culto das 15 horas. Então, eu tinha 21 anos, 22 anos, eu fazia, na época, teologia, e um dos livros que eu li naquele tempo foi A Quarta Dimensão, de Paul Yong-Chu. Me apaixonei, né? Já comecei a viver muitos princípios daquele livro. E desde aquela época tinha um sonho, tinha um desejo de pisar na Coreia. Eu dizia assim, Deus, algum dia eu quero ter o privilégio de pisar neste lugar. E era o início do avivamento na Coreia, né? Imagina, hoje eu tenho 50 anos, né? Há 30 anos atrás, né? E eu pensava, o dia que eu tiver o privilégio de viver o que este homem escreve no livro, mas também acompanhando o que estava acontecendo na Coreia nos anos seguintes, eu falei, Deus, eu queria tanto pisar na Coreia. E Deus, ele realiza o coração do desejo daqueles que o amam, né, pastor? Esse é um princípio da palavra. E não porque nós somos perfeitos, mas porque nós amamos o Senhor e porque Ele nos ama. Então, Ele usou a sua vida, né, para que eu pudesse realizar esse sonho, esse desejo do meu coração. O Senhor foi um instrumento. Quando o Senhor esteve aqui em Foz do Iguaçu, falou sobre a caravana da Coreia, a primeira coisa que eu faço é olhar para o céu e falar assim, Senhor, eu quero ir. E a segunda coisa é olhar para o meu marido e falar, eu posso ir? Porque é o Senhor quem libera os recursos e é o meu marido que declara a bênção para que os recursos cheguem na minha mão, né? E aí o meu marido disse, olha, se o Senhor providenciar, vai. Porque ele sabia desse desejo que eu tinha. E estar na Coreia, quando o avião estava aterrissando, eu creio que por conta da expectativa, porque Deus ele trabalha, né, com a nossa expectativa, por conta da expectativa, já dentro do avião eu já estava em prantos. Dentro do avião eu já comecei a falar em línguas. E eu já estava assim em um momento tão especial com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor é extraordinário, né? O Senhor é surpreendente. Antes de eu chegar nos meus 50 anos, eu tendo o privilégio de estar chegando neste lugar. E aí, quando eu cheguei na Coreia, eu percebi que a minha vida de oração era muito escassa. A minha vida de oração ainda era muito superficial. A minha vida de entrega ao Senhor na oração, no jejum, ainda estava engatinhando.
aquilo que eu considerava, né, que eram os meus momentos de oração, os meus dias de jejum. Uau, eu já tinha passado experiência de 3 dias de jejum, de 7 dias de jejum só com líquido. Já tinha feito uma experiência de 21 dias de jejum, mas aí jejum de Daniel. E eu me achava já, né? Não me achava a quarta pessoa da Trindade, mas eu achava que eu tinha uma vida de oração já muito boa. Mas quando eu pisei lá, quando eu compartilhei aqueles dias da conferência de oração na Igreja Batista, e eu conheci não só um homem, mas eu conheci uma igreja que se move no poder da oração. Uma igreja que realmente reconhece a grandeza de Deus. Porque somente quem reconhece a grandeza de Deus é que ora. Somente alguém que reconhece a soberania de Deus é que se submete na oração e sente e se dedica a buscar a Deus em oração. Porque se não reconhecermos a grandiosidade de Deus, nós vamos nos tornando autossuficientes. Achamos que podemos caminhar, achamos que podemos viver sem oração. Uma vez eu ouvi alguém dizer, e me perdoe se foi o Senhor quem falou, porque muitas vezes entra coisas no nosso coração, a gente não consegue lembrar quem foi que falou, mas que quem não ora está fazendo a maior declaração de independência diante de Deus. Que a pessoa que ora é aquela que está declarando diante de Deus todos os dias: Senhor, eu sou o seu eterno dependente. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. E na Coreia eu fui realmente transformada, não fui só impactada, porque muitas vezes nós vamos para alguns lugares que nós somos impactados com o que nós vivemos naquele momento, né? Vou para um congresso, vou para uma conferência e foi impactada naquele momento. Quando volta na segunda-feira, a vida continua normal. Mas na Coreia não. Na Coreia foi um impacto que gerou uma transformação. Então eu posso dizer que na Coreia eu vivi um avivamento na minha vida devocional. Um avivamento no quesito oração, palavra e jejum. Eu já amava a palavra de Deus. Eu já amava a prática do jejum. Mas aí quando voltou de lá, interrompendo, quando voltou de lá, você até veio aqui em seguida, né, pregar aqui, esteve aqui conosco, foi muito bom. Foi um presente do Senhor, né? Na semana do avivamento em Marília, foi um presente. Você foi uma das nossas preletoras aqui, foi muito bom. Então, quando você voltou de lá, Deus colocou no seu coração que você devia fazer 40 dias de jejum e oração ininterrupta. Você fez? Como é que foi? Você pode compartilhar aí com o nosso pessoal? Nós estamos com quase 200 pessoas que estão se inspirando em Amém. você aí, Glória a Deus. nesse horário aí tão especial, que com certeza são pessoas interessadas na oração. E eu quero pedir para você que está aí conosco, compartilha com alguém que você ama, que precisa aprender sobre oração, para que a gente possa influenciar. Eu gosto da ideia de influenciar. Eu acho que além de transformar, de impactar, eu acho que uma conferência como aquela precisa nos influenciar a viver aquilo que aqueles irmãos têm vivido lá já há alguns anos. Então, se for possível, compartilha como é que foi que Deus colocou isso, como é que foi a tua experiência naqueles dias, como é que foi esse avivamento, ou esse renovo espiritual, essa nova jornada. E logo em seguida, já quero que você, já estou perguntando sobre o jejum, a tua experiência, aquelas coisas naqueles dias, mas eu quero pedir uma coisa. Como é que está hoje?
Você já Tá. vai emendar as duas, né, duas Amém. perguntas. Amém. Então, já havia feito o jejum de 21 dias, mas era um jejum parcial, né? Jejum de Daniel, jejum parcial. Mas começando, eu já faz alguns anos que eu caminho em Marília, né? Que eu bebo das águas do avivamento de Marília. E quando fui a Marília na imersão, eu vi eu me considerava pentecostal, mas eu já estava muito, muito, muito fria. Eu já estava. Quando eu cheguei na Igreja Batista de Marília, eu falei, Jesus Cristo, o que é isso aqui? Né? Voltei a viver realmente experiências tremendas com o Espírito Santo quando comecei a fazer a imersão em Marília, conferências e tal. E eu fui influenciada já por ouvir os testemunhos das pessoas de Marília que tinham feito jejum de 40 dias. E eu voltei, certa ocasião, de Marília com isso no coração. Falei, Deus, eu vou fazer 40 dias de jejum. Eu vou fazer 40 dias de jejum. E foi passando, falei com a minha liderança naquela época. Falei, olha, eu gostaria muito de fazer um jejum de 40 dias. E a minha liderança na época diz, espere, não faça. Não faça, você só vai fazer depois que a igreja, nós como igreja entendermos que isso é uma prática para esse tempo. E eu, uau, como assim? Mas amém, né? Me submeti, vocês me conhecem, né? O pastor Domingos me conhece, a pastora Rosângela me conhece. Eu procuro caminhar submissa às minhas autoridades. Ok, nisso se passaram 2 anos. Muitas situações acontecendo, situações difíceis. E eu fui para a Coreia, isso já estava no meu coração. E quando lá eu estava, no terceiro dia, né, cheguei no nosso alojamento lá na igreja, né, onde muitos irmãos já conhecem, que já estiveram. E quando saímos do Brasil, nos falaram assim, olha, a comida da Coreia é muito diferente da comida do Brasil. Então leve algumas coisinhas, né? Leve algumas coisinhas para comer no intervalo e tal. Ok, eu fiz um contrabando, né? Meu marido foi no supermercado, comprou muitas coisas, né? Chocolate, salgadinhos, salamitos da Sadia, aqueles salamitos pequenininhos, tudo coisinhas para que eu pudesse, barra de cereal, para que eu pudesse ir comendo caso não desse certo, né? A culinária coreana. Ok? Cheguei depois da ministração, abri a mala, né? Antes de dormir. Falei, bom, vou agora degustar aqui um delicioso chocolate antes de... Marcos Paulo está aí na live. Marcos Paulo viveu esses momentos com a gente lá, né, Marcos Paulo? E aí, abri a mala, no que abro a mala, o Espírito Santo me diz, não come. Eu falei, como Espírito Santo? Eu estou com vontade de comer um chocolate. E ele disse, não come. E aí eu baixei meus olhos e algo entrou no meu espírito. E aí o Espírito Santo continuou falando, se você não desejava fazer 40 dias de jejum, não era um desejo do seu coração, comece hoje. Começar aqui, com a conferência aí vindo, será que eu vou conseguir, Deus? E todas aquelas dúvidas, né, que entram no nosso coração quando somos desafiados. E aí eu falei, Deus, e o que eu vou fazer com toda essa comida? Coloque na sua mochila. Na minha mochila, porque eu carregava uma mochila, né, durante o dia, saíamos do alojamento e tal. Nós não estávamos ainda lá no Monte da Oração, estávamos na igreja, né? E aí o Espírito Santo falou, coloque essa comida na mochila e cada nação que você encontrar, você compartilhar com alguma nação aqui, nós estávamos lá em agora eu não lembro, mas eu acho que eram 160 nações, eram muitas nações lá representadas, você vai entregar uma comida dessa. E cada vez que você entregar, você vai orar para que você seja fortalecida no jejum. E você vai abençoar essa nação.
Você vai às nações com essa comida que você trouxe do Brasil. Então, a minha experiência de jejum de 40 dias, 115 nações, o Marcos Paulo colocou aqui, 115 nações. E aí eu comecei o jejum, então, era o quarto dia que eu estava na Coreia, ali no quarto dia. E foi os primeiros dias que normalmente as pessoas dizem que são os dias mais difíceis, né? Até o sexto, sétimo dia, eu estava mergulhada na oração, eu estava mergulhada na palavra, então foi um retiro que Deus me privilegiou, e lá eu comecei então um jejum total, somente com água, e havia sido orientado aqui no Brasil por algumas pessoas que tinham feito o jejum. Se você não resistir nos primeiros dias, tome um caldo, tome alguma coisa durante o dia, mas que seja algo líquido. Então lá eu fiz isso, nos primeiros dias eu tomei um caldo, e a partir daí cheguei no Brasil, já estava em jejum. Quando estive em Marília, eu estava no 18º dia, se não me engano, ou no 20º dia, e aí foi uma experiência sobrenatural, foi uma experiência onde as pessoas dizem que a oração e o jejum nos levam a conhecer a Deus, mas eu penso que o jejum, Deus faz com que nós conheçamos a nós mesmos. Porque ali eu me conheci, pastor. Ali eu vi as minhas debilidades, ali eu vi aonde estavam os meus demônios próprios, né? Como eu falei em Marília, que o jejum permite com que você entre em contato com aquelas coisas que já estão domesticadas dentro de você. E o que está domesticado pode se tornar um demônio próprio, aquilo que nós não conseguimos mais dominar, porque a gente já se acostumou. E tinha coisas que eu já havia me acostumado, tinha práticas que eu já havia me acostumado. E o Espírito Santo foi reverberando cada vez mais dentro de mim e mostrando muitas áreas da minha vida que precisavam de posicionamentos. E cada dia que eu percebia uma área que eu precisava me posicionar, Deus ia trabalhando esta renúncia pelo alimento, né? Porque em todo este tempo eu não deixei de cozinhar, eu não deixei de servir a mesa. E os meus filhos, mãe, você nunca cozinhou tanto para nós como nos seus 40 dias de jejum. E não foi intencional, mas houve situações, empregada não vinha, muitas situações que eu estava ali cozinhando, servindo a mesa, tendo ali a oportunidade de falar assim: ah, Deus, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer um coração quebrantado, porque muitas vezes isso vem, né, à mente daquele que está fazendo jejum. Por que eu vou fazer jejum? O Espírito Santo, Jesus já pagou os meus pecados na cruz. Muitas coisas, muitas setas vêm à nossa mente para que a gente desista. E o Espírito Santo dizendo: olha, não tem a ver comigo, não tem a ver comigo, Genoveva, tem a ver com você. É você quem precisa realmente conhecer até que ponto você está disposta a viver o que eu tenho para você viver. Se você não consegue dizer não para o alimento, você dirá não para o que está por vir? Porque o que está por vir, e eu não imaginava o que estaria por vir. Eu não imaginava o que estaria por vir. Mas o que está por vir, você vai precisar dizer não para muitas coisas. E você vai precisar dizer sim. Então você precisa realmente esse domínio da sua vontade, você precisa o domínio do seu desejo, você precisa o domínio da sua carne,
para o que está por vir. Porque o que você viveu até agora é um relance do que está para você viver a partir de agora. E eu pensava, meu Deus, mas eu já vivi, né? Já vivi tanta coisa. No Espírito Santo eu já vi, né? Mas realmente foi uma experiência que influenciou a minha casa, influenciou a igreja. A nossa igreja estava vivendo a prática de jejum institucional, e o que eu chamo de prática de jejum institucional, aquela prática do jejum que tem encontro, tem jejum, vamos fazer jejum pelo encontro. Tem um congresso, vamos fazer jejum pelo congresso, para que Deus nos use no congresso, para que Deus nos use no retiro, no acampamento, nos encontros. E isso realmente deve ser feito. Mas a igreja não estava vivendo a prática de jejum para a vida de santidade. A igreja não estava vivendo a prática do jejum para a intimidade com o Espírito Santo. Não estava vivendo a prática do jejum para a transformação pessoal. Estava vivendo a prática de jejum para ser usado, para fazer algo, não para ser algo. Porque muitas vezes nós fazemos jejum para fazer algo. Eu tenho que ministrar na conferência em Marília. Então eu vou jejuar essa semana para que o Espírito Santo me encha, para que eu possa ministrar e ele possa me usar naquele lugar. E não está errado isso, né, pastor? Não está errado. Devemos sim fazer. Mas esse jejum de 40 dias não foi para fazer. Esse jejum de 40 dias, o Senhor me levou a entender que antes de fazer, eu preciso ser. Eu preciso ser íntima. Eu preciso ser imagem. Eu preciso ser semelhança do Senhor. Eu preciso ser a mensagem, não levar uma pregação. Há poucos dias o Senhor me deu uma palavra nesse sentido. Nós não precisamos mais de grandes pregadores. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam a própria mensagem do Senhor. O que nós encontramos na Coreia, pastores? Nós encontramos o pastor Yu, dentre tantos, o pastor Yu, que ele não tem uma pregação. Ele é a própria mensagem. Sim. Quando ele se posiciona em cima daquele palco, e ele simplesmente de olhar, de ele abrir a palavra de Deus, e ele começar a compartilhar João 3,16. Ele compartilhou João 3,16 durante toda a conferência. E os pastores que lá estavam olhavam, peraí, ele não vai mudar o texto? Ele não vai mudar a mensagem? Não, porque ele é a própria mensagem. Ele é a própria mensagem. Quando você chega em um ambiente onde você é a própria mensagem, que se necessário você vai falar, mas nem sempre é necessário falar, né? Lembrando da palavra de Deus aqui, a sombra de Pedro curava. Uau! A sombra de Pedro curava. Ele era a própria mensagem. João Batista, quem olhava para João Batista, ele era a própria mensagem no seu tempo. Então, no jejum de 40 dias, Deus me levou a entender, né? É algo que nós já temos conhecimento, já sabemos aqui no nosso intelecto, que antes de fazer, nós precisamos ser. Antes de fazer, nós precisamos ser. Mas no jejum de 40 dias, realmente, isso foi internalizado de tal forma no meu espírito que eu não consigo mais deixar de ser. Amém. E quando eu estou percebendo o esfriamento, eu corro. Depois desses 40 dias, eu já fiz períodos de 21 dias, outra vez, somente com líquido, né, com sucos, não somente com água, como foi na época dos 40 dias.
Mas Deus tem realmente me desafiado e eu tenho dito sim para esses desafios, pastor. Então, eu quero aqui desafiar, eu quero incentivar aqueles que ainda não têm o jejum como uma prática espiritual. Você vai vencer aquilo que você decidir fazer no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Sabe, quando você realmente chamar o Espírito Santo para esse projeto e aceitar, porque se o Espírito Santo está falando com você nessa manhã sobre um desafio tão grande como um jejum de 40 dias, ele vai estar com você do início ao fim. Os últimos dias para mim foram os mais difíceis. Foram os mais difíceis. As pessoas me perguntam, pastora, qual foi o período mais difícil para você? Para alguns, são os primeiros dias, né? Mas como eu estava mergulhada numa conferência de oração, então, para mim não foi difícil os primeiros dias. Mas os mais difíceis foram os últimos dias, quando eu precisei lutar de minuto a minuto com a minha alma, né? Porque faltam 7 dias, faltam 6 dias, faltam 5 dias. E aí eu estava naquela luta ali entre carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Então, quando chegou no 39º dia, foi o dia onde eu fui mais tentada. Nunca fui tão tentada quanto no penúltimo dia de jejum. Tudo o que eu via, eu tinha vontade de comer. Tudo o que eu via. Tudo que a minha alma pôde desejar. Aí eu penso que foi naquele momento onde Satanás se apresentou para Jesus e falou assim, olha, manda essas pedras se transformarem em pão, se você é o Filho de Deus. Eu acho que foi no 39º dia, né? Mas quando chegou no 40º dia, quando o Espírito Santo diz, nós vencemos, porque é Ele que nos conduz. Humanamente falando, ninguém tem condição de fazer isso. Não tem. Pode fazer dieta. Eu tenho conversado com algumas mulheres e algumas mulheres, elas fazem dietas que são terríveis. Conseguem fazer dietas, mas quando diz que vai fazer um jejum de 24 horas, não consegue. Porque jejum não é dieta. Jejum é uma prática espiritual. Se é prática espiritual, é uma prática no espírito. Que vai sacrificar a carne, vai. Mas é uma prática no espírito. E é maravilhoso. Eu realmente tenho motivado as pessoas a terem essa experiência. Assim como fui influenciada, motivada e fortalecida por Marília para entrar nesse desafio, eu tenho feito isso e muitos já têm tido essa experiência. Que bom, pastora, que palavra. Nós estamos sendo tão abençoados, tão impactados, né? E usando a palavra, tão influenciados pelo teu testemunho, pela tua vida. Agora, deixa eu fazer aquela pergunta, né? E como é que o que Deus tem falado ao teu coração? Qual é a tua percepção espiritual sobre esse tempo? E qual é a direção que Deus está te dando a nível de ministério, né, para esse tempo aí que vem por à frente? O que Deus tem falado no teu coração nesse período de pandemia? O que o Espírito Santo tem te revelado? O que o Espírito Santo tem confirmado na palavra? E qual é a direção que Ele está te dando para o que virá por à frente? Pastor, logo que começou a pandemia, uma das coisas que o Espírito Santo me disse foi: para este tempo que eu te levei para o período de 40 dias de jejum. Lembra que eu falei que eu não sabia o que estava por vir, né? Eu não sabia o que estava por vir. E o Espírito Santo começou a trabalhar muito, muito em mim a preparação para a vinda de Jesus.
Eu lembro que quando nós fomos a Marília a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez, quando retornei de lá, influenciada, impactada, uma das coisas que foi muito ministrado foi que nós viveríamos nos próximos anos, o senhor falava isso, que nós viveríamos o maior avivamento e a maior colheita de almas que nós já presenciamos nessa geração. E eu pensava assim, eu acho que isso não vai acontecer neste tempo. Mesmo impactada, mas de certa forma no meu espírito assim, nossa, a igreja não está preparada para isso. A igreja está tão absorta, a igreja está tão distraída com tantas coisas. Quando falo igreja, falo de forma geral, né? A igreja universal, né? Corpo de Cristo. O corpo de Cristo, exatamente, o corpo de Cristo. E eu olhava isso assim assim tão distante ainda, pastora, apesar de profetizar e profetizar e profetizar, eu via isso tão distante. Mas quando o lockdown começou a acontecer, quando eu comecei a perceber no meu espírito um chamado para preparar a noiva, quando eu comecei a ver que ao redor do mundo as pessoas estavam se prostrando nas ruas, as pessoas estavam se prostrando nas ruas, na nossa cidade, pessoas que nunca oraram, crentes que nunca oraram, crentes que nunca esperavam a vinda de Jesus, começaram a clamar, Maranata, Maranata, Maranata. Quando eu comecei a perceber dentro da igreja local que Apocalipse agora era um livro que as pessoas queriam aprender, porque há pouco tempo, quando você quisesse pregar sobre Apocalipse, Apocalipse, nem se pregava muito mais sobre Apocalipse, né, pastor Domingos? Pastora Rosângela? Sim. Nas conferências, qual foi a última conferência que nós pregamos sobre a vinda de Jesus? Nós estávamos pregando para preparar a igreja, nós estávamos ministrando para preparar a igreja para a colheita, para a colheita, para a colheita. Porque aquele era o tempo de prepararmos a igreja para a colheita. E a igreja está preparada para a colheita. Eu penso que a igreja está preparada para essa grande colheita dos últimos dias. Mas esta grande colheita está para a vinda de Jesus. Porque ele está às portas. Então, a minha percepção deste tempo é que nós estamos preparados para a grande colheita. Não está acontecendo ainda a grande colheita. Não está acontecendo a grande colheita. Mas nós estamos preparados para a grande colheita. As igrejas que não estavam preparadas tecnologicamente, não estavam preparadas com as ferramentas corretas, Deus deu um sopro e em uma semana essas igrejas se despertaram de uma forma que as diretorias se mobilizaram. Precisa comprar equipamento, vamos comprar equipamento. Aqui pelo menos foi assim. Aquilo que antes não se dava importância. Não, a equipe de mídia, vamos usar os meninos da igreja, que sabe mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, agora as igrejas têm que se preparar, porque realmente nós estamos vivendo um tempo diferente e a grande colheita não poderia acontecer somente no presencial. Nós não iríamos conseguir alcançar todas as nações presencialmente, mas Deus já tinha tudo preparado, só nós que ainda não estávamos preparados para a colheita. Mas eu penso que essa pandemia, onde o Senhor nos levou para casa, não para a casa física, mas Deus nos levou realmente para casa. Quando que em tempos normais, às 5h50 da manhã ou 6h30 da manhã, o Senhor teria 200 pessoas na igreja orando.
E olha que Marília é avivamento puro. Então, Ainda não chegamos lá, a gente puro. vai chegar. Então, mas o senhor tem um grande avivamento. Mas em tempos passados, o senhor teria 200 pessoas às 5 da manhã na igreja? Difícil. Muito Difícil. Então, se Marília vive isso, imagina Genoveva com Seifa em Foz, que ainda é um filhotinho. Um filhotinho, né? No avivamento. Não, vocês são muito bons. Estamos caminhando para isso. Deus nos tirou de dentro dos templos, onde estávamos fazendo muitas coisas, onde estávamos no automático, para nos levar para casa, para nós realmente pensarmos e deixar internalizar tudo que nós aprendemos nos últimos anos, tudo que nós aprendemos, porque pastores, o que foi depositado sobre a igreja brasileira nos últimos 10 anos é impressionante. É impressionante. Foi um fluir do trono, mas estavam bebendo e tem tempo. Tem tempo. Não estávamos valorizando isso, mas indo para dentro de casa, onde nós não podíamos mais ir na celebração, aonde não tinha mais aquela equipe extraordinária nos conduzindo para o Santo dos Santos, aonde nós precisamos procurar o Santo dos Santos, aonde nós precisávamos fazer os cultos domésticos, reunir os nossos filhos, e ainda nós estamos vivendo, porque aquilo que o Espírito Santo faz é transformar, ele não simplesmente impacta. Então, se transformou as famílias brasileiras. Hoje nós temos missionários dentro das casas. Amém. Nós temos famílias missionárias. Nós temos Amém. famílias missionárias. Deixa Meu Deus, está acabando o tempo. Deixa eu te interromper um pouquinho. Pastora, nós temos 10 minutinhos para encerrar a nossa live. E com 10 minutos, mas eu quero... E aqui é live de oração, né? É live de oração, live de mas pregação. eu preciso de duas coisas. Não, mas está sendo excelente. Eu prometi para eles que essa semana a gente ia compartilhar essas coisas. Eu quero que você fale duas coisas rapidamente. Faça duas coisas. Vamos dizer. Primeiro, qual é a tua percepção sobre a volta de Jesus, né? Sobre a segunda vinda de Jesus, né? Que está muito próximo. Sua percepção sobre isso. Ele está a caminho, não temos dúvida, né? E a segunda coisa que eu quero que você faça é orar. Depois que você falar sobre isso, eu preciso que você separe pelo menos 3 minutinhos aí para você orar por cada um de nós dessa live e abençoando cada um para que essas pessoas recebam essa mesma unção, essa mesma graça. Quem sabe vai ter gente aí nessa live, já quero ver a sua reação que está aí. Tem gente nessa live aí que vai fazer 40 dias de jejum e oração a partir de hoje, a partir de amanhã, ou quem sabe logo, logo. E eu quero já dar uma dica para você que está conosco. Quando a gente ouve uma palavra, a gente precisa responder em 3 dias, senão isso cai em esquecimento. Então, se você vai responder a live que da pastora Genoveva, que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração, essas convicções que estão vindo aí, você precisa começar a obedecer ainda hoje ou amanhã, você tem até quinta para obedecer, senão você vai perder isso. Então, se Deus está falando no teu coração, já coloca aí, já se compromete. Pastora, fala sobre a segunda vinda de Jesus. Nós temos gente em Portugal te acompanhando, temos gente em outros lugares te acompanhando também. Além de Marília, tem pastores de outros lugares, de outras cidades, amigos nossos, que estão te acompanhando, estão nos acompanhando. Nessa manhã eu quero agradecer a cada um. Fala sobre a segunda vinda de Jesus e separa uns 3 minutinhos para ministrar sobre nós em oração, por favor. Amém. E muito obrigado por isso. Amém. Bom, a segunda vida de Jesus para mim, nesse tempo, nós fizemos inclusive um congresso de mulheres, e o tema era sobre a vinda de Jesus, preparando a noiva. E na preparação de um casamento, tem muitos detalhes. Na preparação da festa de casamento, tem a preparação da noiva, onde a noiva vai um dia para um spa, né? E ali ela se prepara, ela toma banhos com perfumes diferentes e
Ali ela vai receber todo o cuidado necessário para que ela esteja pronta para a noite de núpcias. E uma das últimas coisas que é colocado na noiva, eu lembro, quando eu me arrumei, a última coisa que foi colocado no meu pé foi o sapato. Não foi o véu, não foram as... Porque normalmente, quando você... A pastora Rosângela passou por isso, pastor Domingos não, né? Graças a Deus, né? Pastor Domingos não passou pelo dia da noiva, ele passou pelo dia do noivo, e o noivo sempre está pronto. O noivo, em 2 minutos, ele entra no chuveiro, ele toma um banho, né? Porque o noivo sempre está pronto. Né? O noivo não gasta todo este tempo. Com isso a gente aprende, né? Jesus já está pronto, ó, faz muito tempo. Ele não vai precisar ir para o salão, não vai precisar fazer nada, porque ele já está pronto. Mas nós não. A noiva tem todo esse cuidado e é isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. Ele está nos dando, já colocando o nosso vestido com os atos de justiça, conforme diz Apocalipse. Então, a última coisa que colocaram no meu pé para que eu fosse para dentro do carro, para que eu fosse para o meu casamento, foi o meu sapato. Para mim, pastor Domingos, o sapato está sendo colocado no pé da noiva. O sapato está sendo colocado no pé da noiva. Jesus já está pronto, só está esperando o ok do Pai. Quando o Pai perceber que esta noiva está caminhando, e aí nós vamos para Efésios capítulo 6. E Efésios capítulo 6 diz que nós estamos calçados no calçado do Evangelho da Paz. Deus está enviando a noiva com esse sapato do Evangelho para esta grande colheita. Jesus está pronto. Eu tenho vivido a percepção de que eu não vou morrer antes da vinda de Jesus. Amém. Eu também creio Sabe, nisso. eu tenho 50 anos e eu sempre disse assim, Senhor, eu quero viver até 100 anos. Eu quero viver até 100 anos. E aí ontem alguém me lembrou disso. Pastora Genoveva, você disse que você ia viver até 100 anos. Falei, sim, comecei a fazer pilates, inclusive essa semana, porque eu quero viver até 100 anos. Eu quero viver até 100 anos. Mas, neste tempo, a minha percepção é que eu vou deitar e não vou me levantar. Porque Jesus vai voltar. É isso que eu tenho vivido, pastor. Essa é a minha percepção da vinda do noivo. Já estou calçada, já estou pronta para o altar. Amém. Glória a Deus.